Fala pessoal do contábil, fiscal, tributário, financeiro, controladoria. Hoje nós vamos falar do CPC 02. Eu vou explicar aqui para vocês como que a gente faz para converter o nosso balanço em outra moeda, seja ela euro ou dólar. Então fica aqui com a gente, acompanhe que eu tenho certeza que você vai adorar esse vídeo. Solta a vinheta. Vou começar aqui falando do alcance, tá? Que é bem importante. Este pronunciamento ele deve ser adotado na contabilização de transações e saldos em moedas estrangeiras, na conversão dos resultados e dos balanços patrimoniais das entidades no exterior para fins de consolidação e na conversão do resultado de uma entidade de seu balanço patrimonial de uma outra moeda na apresentação das demonstrações contábeis. Aqui algumas definições que eu acredito serem importantes, nós temos várias, mas essas aqui eu acho que é bem legal, tá falando aqui. A primeira é a taxa de fechamento, que é a taxa de câmbio vigente na data do balanço das operações à vista. A segunda é a variação cambial, que é a diferença resultante da conversão de um valor em uma moeda para um valor em outra moeda. Moeda funcional é a moeda do ambiente econômico principal no qual a entidade opera. Por exemplo, você tem uma empresa no Brasil, né? Qual que é a moeda que a empresa no Brasil ela opera? É o real. Porém, aqui você tem que ficar esperto, porque às vezes mesmo tendo uma empresa no Brasil, você acaba tendo tantas atividades, tantos pagamentos em outra moeda, que aí você tem que ver como que você vai calcular, né, como que você vai definir a sua moeda funcional. Itens monetários são aqueles representados por dinheiro ou por direitos a serem recebidos e obrigações a serem liquidadas em dinheiro. Isso é muito importante. Por exemplo, o que vai ser recebido, né, em dinheiro no ativo? Itens monetários no ativo é praticamente tudo aquilo que é banco, aplicações e contas a receber. E no passivo, a maioria das contas, né, elas constituem itens monetários. Por quê? Porque elas serão liquidadas com dinheiro. Exceção, por exemplo, do adiantamento de cliente, que já virou dinheiro. Você só tem que prestar o serviço ou entregar alguma coisa para zerar aquela obrigação. E os itens não monetários são aqueles representados por ativos e passivos que não serão recebidos ou liquidados em dinheiro. Métodos de conversão, ativos e passivos, né? É a taxa de fechamento na data do respectivo balanço. Patrimônio líquido, né? É toda aquela movimentação, né? Aqui você vai usar praticamente a data histórica, na data que aconteceu a movimentação dentro do patrimônio líquido, né? No período corrente serão convertidas pelas taxas de suas respectivas datas. Receitas e despesas, uma taxa média para o período. Por exemplo, em janeiro você começou com um dólar a R$5, por exemplo, no dia 1º, e no dia e durante o mês inteiro a taxa ela não oscila muito, ou seja, você pode calcular uma média. E as variações cambiais resultantes dos itens acima, né, quando a gente for calcular o balanço, ela vai ser lançada em conta específica. Eu vou trazer aqui agora um exemplo, eu vou converter aqui um balanço simples, que é para vocês entenderem como isso funciona. Imagina que nós temos um ativo numa empresa, tá, de 200 mil e um passivo de 100 mil, um capital social de 50 e um lucro acumulado de 50. E você tem aqui em 1 de janeiro de 2019, vamos supor que essa empresa, né, vamos imaginar que ela começou em 1 de 1 de 2019, ela iniciou lá com um capital de 50 mil e ela terminou o ano com 5,50. A taxa média seria o 5, né, mais o 5,50, que vai dar 10,50, dividido por 2, 5,25. Agora eu vou fazer a conversão, né, desse balanço nessa taxa aqui. Vamos supor que é o dólar. Eu tenho um ativo de 200 mil e conforme eu falei lá na parte da conversão, as contas de ativo e passivo, elas são convertidas pela taxa na data final do balanço. Em 31/12 de 2019 é 5,50. 200 mil dividido por 5,50, 36.363. E o passivo também por 5,50, que vai dar 18.181.
O capital social, como ele teve, né, o início 1/1 de 2019 e a taxa era de 5, você vai dividir 50 por 5, vai dar 10 mil. E o lucro acumulado, que é uma conta de resultado, lembra o que eu falei? A gente vai usar a taxa média, que é 5,25. 50 mil por 5,25 vai dar 9,523. Bateu o ativo e passivo? Não. E todo mundo sabe que isso é uma vergonha para o contador, né? Porque o balanço ele tem que bater. Nós temos aqui uma diferença, né, de negativa de 1.341,91, porque o passivo está maior que o ativo. Lembra que eu falei que a diferença resultante, né, de toda essa combinação aqui, ativo convertido de uma forma, capital social de outra e lucro acumulado de outra, ela seria jogada numa conta no passivo, né, no patrimônio líquido, que a gente chama de ajuste acumulado. E como que a gente chegou nesse 1.341,91? Eu vou pegar os 50 mil, né, do capital social e vou trazer ele a taxa no final do balanço, que é de 5,50. Logo, o valor seria 9,90 e não 10 mil. O lucro acumulado a 5,50 também seria 9,90 e 91 e não 9.523,81. Se eu pegar essa conta aqui, ela daria 18.181,82. Como eu cheguei em 19.523,81, que é a soma dos 10 e dos 9, está aqui a diferença de 1.340,91. Logo, você vai fazer esse lançamento e o seu ativo e passivo irão bater. Agora eu vou trazer para vocês aqui uma questão que caiu no exame, na prova de suficiência amarela, né, de 2018. Eu tenho uma questão aqui, que é a 21, e ela fala o seguinte: uma empresa agroindustrial que tem o real como moeda funcional, lembra do exemplo que eu dei do Brasil, importou uma colheitadeira no valor de 10 mil dólares. Por ocasião do desembaraço aduaneiro efetuado no dia 30 de abril, foram pagos tributos não recuperáveis no montante de 2 mil reais. Olha que pegadinha legal. A colheitadeira foi usada ao longo do mês de maio. O pagamento foi acordado para ser efetuado em 30 de junho, ao final da colheita da safra. As cotações hipotéticas do dólar no período são 30 de abril, 3,30, 30 de maio, 3,60, 30 de junho, R$4. Tendo em vista as informações apresentadas anteriormente, bem como disposto nas normas brasileiras de contabilidade, sobre conversão das demonstrações contábeis de ativo imobilizado, preste atenção nisso, ativo imobilizado, é correto afirmar que deverá ser registrado no valor dessa colheitadeira em 30 de abril? Vamos lá. Bom, como nós sabemos que isso aqui é uma compra de um ativo imobilizado, tá? Porque ele já deixa aqui bem claro, tá? Ele fala aqui que sobre conversões de demonstrações contábeis é ativo imobilizado. A gente poderia, na hora da prova, confundir com o estoque, mas ele deixa claro aqui que é ativo imobilizado, tá? E aí nós vamos fazer o quê? Tá? Nós vamos lembrar lá que para converter ativos e passivos, e a gente chegou à conclusão que é imobilizado e a gente sabe que é ativo, para cada balanço patrimonial apresentado serão convertidos utilizando a taxa de fechamento na data do respectivo balanço. E ele deixa aqui, ó, que ele quer saber o valor em 30 de abril. Qual que era o valor do dólar em 30 de abril? 3,30. Se você pegar 10 mil reais vezes 3,30, né, e você não estiver prestando atenção na questão, você vai dizer que é a alternativa A. Porém, como você sabe que é um ativo imobilizado, e aí nós vamos lá no CPC 27, quando ele fala dos elementos de custo, no imobilizado, ele deixa bem claro ali no item A que o imobilizado, o custo do imobilizado, ele compreende o preço de aquisição acrescido de impostos de importação e impostos não recuperáveis sobre a compra. E olha que aqui no exercício ele coloca que, além do valor de 10 mil dólares, foram pagos tributos não recuperáveis no montante de 2 mil. Logo, 10 mil vezes 3,30, 33, e como nós temos mais 2 mil reais que serão acrescidos no custo, porque são impostos não recuperáveis, a alternativa correta não é a A, e sim a B, né? 35 mil reais. Pessoal, vou ficando por aqui. Foi ótimo falar com vocês hoje aqui sobre esse CPC. E nós vamos dar continuidade à maratona contábil. O próximo CPC, o 03. Vamos que vamos e aquele abraço.